Nós estamos aqui na Livraria Paisagem, do Shopping Bourbon Carlos Gomes, tendo a satisfação, o prazer de receber, neste momento, alguém especial, que é presidente da ALAN. E justamente ele está aqui conosco. Luciano Bom dia. do Amaral, excelente, Luciano. Prazer em vê-lo e estar com a gente. Por favor, vamos passar. Temos muito que conversar. Sim. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez com o canal Dalmolin Energice, e que tem um propósito, e que, aliás, esse propósito está com todos os que estão nos seguindo. Porque abrir caminhos, criar oportunidades e dar voz a pessoas que têm experiência, que têm competência, para contribuir com a comunidade, especialmente com os jovens, com as crianças. E justamente nós temos aqui hoje a satisfação de estar junto com alguém que está dirigindo a ALAN. Mas o que é a ALAN? A ALAN é uma instituição assim extraordinária que eu fiquei encantado em conhecê-la. Ela veio, na verdade, com muito amor e muita solidariedade há 70 anos atrás, justamente por alguém, o Alberto, realmente a Marieta, que lá no início tiveram a ideia, deram a parte inicial, eles eram do Laios, fizeram coisas maravilhosas para dar o pontapé inicial. Porém, ao passarem, né, e hoje nós os homenageamos, a homenagem póstuma, mas aí veio a Eunice, veio o Abreu, o Luiz Abreu, para completarem durante 26 anos. E aí, a partir daí, a ALAN passa a florescer e o poder público viu que tinha que dar auxílio. E a partir de 2017, algo aconteceu no espírito de políticos, do governo, para fazer com que a ALAN mantivesse aquele amor, mantivesse aquela solidariedade. Hoje nós temos o Luciano como presidente, Luciano do Amaral, há 4 anos, fazendo com que uma instituição seja exemplo para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, que está igualmente nos assistindo. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar ao meu amigo é aquele ponto inicial, o Alberto, a Marieta, chegando, o que eles realizaram para dar e atirar a semente desta grande instituição? Bom dia, Dalmolin. Obrigado pelo espaço aqui no seu canal, né? A ALAN, a Associação Liga de Amparo aos Necessitados, ela é uma instituição que vai completar 70 anos agora no próximo ano, então a gente já está no processo comemorativo. E lá no início, né, na comunidade conhecida hoje por Bom Jesus, aqui em Porto Alegre, antigamente se chamava fugiu até a mente agora. Mas era uma chácara onde tinha muitas famílias que estavam se alocando, né, numa forma um pouco irregular, e tinha muitas necessidades, e esse casal, junto com um grupo de amigos, resolveu criar um trabalho solidário, né? Eles participavam do lar, eles também eram pessoas que tinham uma religiosidade muito forte, né? Eles eram espíritas, e ali na Bom Jesus, eles resolveram tratar essas pessoas que tinham uma necessidade, tinha uma questão de doença também, né,
tuberculose, tinha muita criança, muita necessidade de habitação, de quase tudo. Sim, mas é Era uma ali. solidariedade. Eles olharam com outros olhos, eles queriam ajudar a comunidade. Isso, então eles começaram a fazer ações, e aí eles viram que a cada ação que eles faziam, eles precisavam fazer mais ações, até que eles resolveram constituir, né, no próximo, ao lado dessa comunidade, uma estrutura, um prédio com equipamentos para atender melhor essas pessoas e cuidar também dessas crianças. E aí que surge a instituição Alan, né? E ficaram ali por muito tempo fazendo esse trabalho, né? Tanto que a Alan, na Bom Jesus, ela é um dos equipamentos mais antigos que existe no local, né? Que é a escola e a instituição social, que é uma creche no início, né? E com muitos trabalhos, assim, que a gente, chegando na Alan há 4 anos e meio, que eu sou dirigente da instituição, a gente também se apropriou um pouco do histórico da instituição, e há 52 anos que eu moro ali também, né, nessa região, e aquela instituição sempre esteve ali, né, no nosso olhar, assim, né, de criança, de adolescente, né, então sempre existiu. Sem dúvida, esse passo inicial, como todos os passos iniciais dados por grandes personalidades em todas as partes do mundo, fazem a diferença. Mas logo a seguir, houve o passamento deles, a instituição ficou por 1 ou 2 anos parada, e neste momento alguém de novo, com amor e solidariedade, utilizou aquilo que possuía a Eunice e o Luiz Abreu, e fazem com que durante 26 anos se desenvolvesse de uma forma importante este projeto que tinha inicialmente. Como é que tu podes nos contar a respeito disso? O casal, a Eunice e Luiz Abreu, eu conheço, né? Aí quando eu, enquanto criança, e a minha família também vem a trabalhar ali, a minha mãe como cozinheira e como artesã, a gente conheceu esse casal e eles atenderam até meus filhos foram atendidos na Alan também, né? E eles contam que no início, assim, para retomar e voltar ela a ser grande como ela é, eles tiveram que fazer muito trabalho de busca de apoiadores. E é um casal que eles são da igreja luterana, então já existia essa pastoral lá da igreja de estar buscando e trabalhando em várias comunidades. E aí eles escolheram uma das comunidades sendo a Bom Jesus e revitalizando o espaço. E nesses foram quase 28 anos, eu acho, que eles ficaram por ali, eles conseguiram ampliar estruturalmente os projetos e também esse vínculo com o poder público. Foi nessa gestão, né, porque foram muitos anos, né, que eles tiveram por ali e a marca deles está muito Foi a bonita. partir de 2017, mas é que o poder público enxergou, percebeu, porque não é impossível deixar de perceber quando flores nascem. E realmente a lã, quando surgiu, floriu todo o ambiente de solidariedade Sim. em relação ao amor pelas crianças. Isso faz a diferença. Mas realmente nós percebemos que a lã hoje tem 2 sedes. Uma no Passo das Pedras, que é a lã Maria Teresa, e outra que é a lã Bom Jesus. São significativas, ambas. Mas quais são os momentos, quais são os elementos e os atendimentos básicos que a LAN realiza nestas 2 grandes estruturas que foram criadas? Sim. A partir de 2017 é conveniado com a Prefeitura de Porto Alegre um serviço de apoio socioeducacional chamado de SASE hoje, por uma mudança da área social nacional, é chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, né?
que atende crianças de Que é 6, um dos programas. um dos programas, é o programa que mais atende o público, né? Que são crianças de 6 a 15 anos, que são atendidas no contraturno escolar. A gente também tem a educação infantil com Então, esse. vocês têm as aulas e tem o Isso. contraturno. E esse programa atende essas E crianças. atende assim na questão da alimentação, do desenvolvimento socioeducativo dessas crianças, né? E mostrando para eles que são cidadãos de direito, que eles têm. A gente ajuda assim a escola normal, eles vão levar a escola de manhã e de tarde eles vão para lá. E quem vai de manhã fica na lã, de tarde vai para a escola. Ao total são 260 crianças, né? 100 crianças no Passo das Pedras e mais 160 na Bom Jesus. O que fecha é 500 crianças. Sim, é porque a gente também tem a educação infantil, antigamente se conhecia por creche, né? Hoje a gente chama de educação infantil porque não é só cuidar, é desenvolver. E aí são 108 crianças na Bom Jesus e 79 no Passo das Pedras. E essas crianças são de 1 a 5 anos, só que elas ficam o dia inteiro lá. Quer dizer, chego de manhã e fico o dia inteiro, né? E aí também é feito toda uma questão alimentar, de desenvolvimento socioeducativo dessas crianças durante o dia inteiro. E outro programa também, que é Sim, sim, tem é o vários segundo programas, né? programa. Tem que é um programa que é o serviço de atendimento familiar, que a gente tem também conveniado, né, que a gente tem metas de 500 famílias em cada bairro. Só que a gente atende bem mais. É uma meta de 500, mais 500, que seriam 1.000 famílias. Só que, na verdade, essas 1.000 famílias, no metade do ano, a gente já atendeu. Depois atende bem mais, porque, infelizmente, a necessidade de atendimento e de busca ela é muito grande, né? E é um serviço que tem um apoio socioassistencial, né? Tem uma assistente social, uma psicóloga, né? Então, é um atendimento que leva a estruturar as famílias que estão com algum problema, diversos problemas sociais que existem, né? Então, essas famílias que a Alain teve a visão de fazer atendimento, elas são levadas a desenvolverem uma estrutura adequada, pois que no bairro onde se encontram, Uhum. e com as crianças em vulnerabilidade, a atitude em tratar e cuidar as crianças e utilizar também os conhecimentos e formas adequadas para atender as famílias é alguma coisa muito importante que serve, inclusive, de um exemplo para o nosso Rio Grande, para o nosso Aí, Brasil. com certeza. E também, nos últimos 3 anos, a gente está com outro projeto sendo desenvolvido e implantado e qualificado e ampliado, que se chama PICS, que é PICS, né? É um projeto que trabalha práticas integrativas complementares em saúde, que trabalha basicamente a saúde mental das pessoas. E aí esse projeto ele abrange todas as crianças, adolescentes, funcionários, famílias, comunidade e outras instituições e equipamentos também que tem E vocês próximo à lã. perceberam realmente que esse programa precisava se desenvolver? Vocês perceberam que havia nas famílias, nas crianças, problemas realmente de envolvimento mental? Sim. Tem a colaboradora da instituição, a Daniela Delia, que trabalha comigo já em outros espaços, a gente já se conhece há 30 anos, e quando eu fui para a Alan como dirigente, diretora administrativa, eu chamei ela para trabalhar comigo de novo. E a gente estava num processo pós-pandemia da Covid-19 e essa questão da saúde mental das pessoas, em todas as suas faixas etárias, está muito latente, né? Muito complicado. E a gente estava pensando, porque a gente sempre busca, escreve projetos, busca apoiadores, né? Tanto governamentais quanto empresas, e a gente vai criando projetos e a gente estava buscando em editais alguma coisa que
desse conta dessas dificuldades atuais da saúde mental. E quando a gente estava no processo de conseguir, teve a enchente, que aí agravou mais essa questão da saúde mental das pessoas, da Sim, fragilidade, porque né? realmente durante a enchente, muitos tiveram, por obrigação, ou quase a necessidade, de permanecerem em casa. E essa falta de convivência, ela realmente leva a problemas, né? E vocês perceberam este problema no momento que ele aconteceu. Então, é claro que a gente não vai perder a oportunidade de deixar um elogio tanto para ti, que criou esse projeto, quanto para a Daniela, né, Uhum. Delia, que te acompanha, porque ambos foram os autores de um projeto diferenciado. Sim. Este é um projeto diferenciado que gostaria que o país inteiro Uhum. passasse a conhecer e, quem sabe, lá entrar em contato com vocês para ver as etapas e como vocês desenvolvem. Mas o detalhe significativo é que é, esse Pix ele tem uma amplitude assim muito grande. Tu podes nos dar mais uns detalhes desse Pix para as pessoas que nos acompanham, que hoje estão em todo o Rio Grande do Sul, que estão em São Paulo, e que eu tenho a certeza que vão continuar se inscrevendo no nosso canal. Eu tenho a certeza que vão divulgá-lo, porque aqui nós trazemos conteúdo, Uhum. queremos elogiar as pessoas que fazem e trazê-las para que falem para todo o Brasil. Então, a PIX, né, que é as práticas integrativas, elas são milenares, né, tem práticas ali que trabalham essa questão do bem-estar, da reorganização mental, humana, né, das pessoas, e ela existe há muito tempo e há uns 20 e poucos anos ela foi colocada no SUS, né? E a gente trabalha no processo que é chamado SUAS. Então, a Daniela, né, fez todo esse estudo dentro das conversas que a gente combinou de estar criando, e a gente conseguiu implementar com verbas, né, parlamentares esse projeto dentro da LAN, só que com um diferencial que ele é um projeto, normalmente as práticas elas são individuais, e a gente criou um projeto coletivo, porque a gente trabalha com o coletivo. E o coletivo deve se entender como um corpo e cada um cuidar de si e do outro da forma que a gente possa ter mais alegria, mais disposição, mais vontade, que a gente entenda que as nossas ações elas intervêm nas outras pessoas. Então, dentro de práticas de meditação, de reiki, reflexologia, de uma dançoterapia, né, de uma fitoterapia, onde a gente se envolve com o meio ambiente, mexendo na terra, na planta, que a gente possa se sentir feliz com tudo que tem na nossa volta, né? Ser grato com isso e sair um pouco da nossa rotina, às vezes parar um pouco, respirar e ver que isso vai nos tornando cada vez melhor e mais sociável com as pessoas, no âmbito de praticamente assim que o nosso projeto de vida é ser feliz. Sim, o fato importante, e posso destacar, é este momento de alguém seguindo o caminho daqueles que deram origem, tornar a instituição ainda melhor, aperfeiçoá-la, no sentido de fazer com que aquele amor, aquela solidariedade, lá do Alberto, lá da Marieta, lá do Luiz Abreu, lá da Eunice, chegasse até nós. Então eu gostaria que tu nos contasse como é uma instituição com duas sedes, com 500 crianças envolvidas,
com mais de 1.000 famílias em atendimento, que consegue dar em torno de 5.000 refeições diárias. Como essa instituição, claro, o governo, enfim, as empresas, mas como isto é gerado, como isto é gerenciado, porque na ALAN tem o presidente, que eu estou na presença, e honrado por estar na presença, tem os diretores, tem os coordenadores, tem os ilustres professores, tem os funcionários, e como isto é gerenciado? O valor, os recursos, como eles chegam? Sim. Os recursos eles são basicamente pelos convênios que são feitos com a prefeitura, né, de Porto Alegre, e atende basicamente a educação infantil, o serviço de convivência e o atendimento à família. E a Pix é por verba parlamentar, que a gente está desenvolvendo esse trabalho, por contribuição de empresários, por contribuição de pessoas físicas também, e alguns eventos que a gente também faz para arrecadar, por doações de entidades como o Mesa Brasil, né, o SESC, que também trabalham, né, o Banco de Alimentos. Então, são muitos agentes, muitas pessoas que contribuem para que esse trabalho seja desenvolvido. A gestão, a gente tem o diretor administrativo, que eu também sou eu, né, que eu tenho a formação em administração, como também tem área social. Então, a gente começa a gerar esse trabalho e graças a Deus ele tem crescido e tem nos desafiado bastante também enquanto gestão. E basicamente são esses recursos que fazem com que a instituição ela se mantenha, né? Esses recursos que vêm dos convênios do governo, eles não são todas as necessidades que a instituição precisa, né, para sua manutenção, e para ampliação muito menos, mas é uma luta, né? A gente tem um fórum de entidades em Porto Alegre que a gente conversa direto com o gestor público sobre esses recursos, né? E em que estão as empresas, assim, é uma conversa que a gente tem direto com os empresários, com as pessoas, e nessa gestão atual da LAN, uma palavra que a gente usa muito é parceria. Ah, que maravilha! A gente gosta de ter parceiros, não Parceiro, doadores. não doador. Uma coisa importante a ALAN está completando 70 anos de realizações frutíferas. Eu gostaria que todos os que estão nos assistindo no Rio Grande do Sul e no Brasil pudessem ouvir as palavras que tu podes nos dizer, uma vez que ao longo desse grande Brasil existem muitas crianças abandonadas. O que tu dirias para pessoas, para entidades, para empresários, para alguém do governo a respeito disso? Então, esse trabalho que é feito pela ALAN, pela Associação Liga de Amparo aos Necessitados, ele é um trabalho de investimento do poder público e das pessoas que colaboram, porque ele faz com que esses cidadãos sejam pessoas que venham a contribuir com a cidade, com a nossa cidade. Então, a gente sempre traz esse olhar de investimento, né? E você vai estar contribuindo para que a tua cidade fique melhor, né? Quando tu contribui com uma instituição social, você faz a diferença em muitas vidas. A gente, diretamente, assim, a gente tem uma expansão de 10.000 pessoas que a gente influencia todo mês, né? Até um amigo meu uma vez colocou para mim isso: tu tem noção de que tu faz o dia a dia de mais de 100 famílias? E até brinquei para ele, bah, eu tava tranquilo, agora já não estou mais tão tranquilo assim, né? Então, quando a pessoa contribui com a LAN, ela contribui com todo esse universo de pessoas que se dissemina pela cidade, pelo estado, pelo país, afora, né? A gente tem até um ex-educando nosso que jogava no Inter, está na Europa, né?
Tem Graças a histórias e Deus tem histórias várias histórias, para né? contar Tem pessoas que estão sendo engenheiros, médicos, né? que passaram pela lã. Que a Alain deu esse pontapé, né? Sim, sim. Mas nesse momento, estamos no final da nossa entrevista, eu quero fazer uma homenagem. Homenagem porque o que está acontecendo aqui, levado para o país inteiro, é, na realidade, um case de amor e solidariedade. Eu quero homenagear aqueles que deram origem, homenagear hoje a Alain, que tem duas sedes fazendo a diferença, a sede Maria Teresa e a sede Bom Jesus, homenagear o seu presidente, o senhor Luciano do Amaral, a sua sempre secretária que está ao lado dele, a Daniela dele, e homenagear os professores dessa instituição, os diretores, os coordenadores e os funcionários. Acho que isto é importante porque o país precisa saber que nós, gaúchos, fazemos também, junto com os brasileiros, a diferença. E neste momento, eu quero deixar registrado a nossa alegria por saber que temos aqui no Rio Grande uma instituição que pode ser o exemplo para ser seguido em todo o Brasil. Eu quero aproveitar e oferecer para o meu amigo Luciano um dos livros de que eu editei, que eu lancei este ano, e ele traz, Luciano, uma coisa que é um diferencial, que vais gostar muito. Ele mostra um jovem que teve que trabalhar muito, e este jovem superou-se, porque ele desejava ser esportista, queria estudar, desde cedo economizava qualquer centavo, porque ele colocou uma meta: eu tenho que conhecer o mundo depois que eu me formar, para voltar e trazer as experiências. Só que, ao viajar e chegar em grandes países, ele foi também na Somália, no Sudão do Sul, na República Democrática do Congo, países extremamente pobres, para não dizer os mais pobres, que estão em constante luta entre as tribos. E as crianças morrem de fome, os adultos e os avós morrem de fome. Ele ficou 30 dias em cada um desses países, num deles foi até sequestrado, e quando ele volta, ele é empresário, ele cria uma ONG para mandar recursos para esses países, e ele então vai casar-se, vai para os Estados Unidos, chega em Nova York, diretor de uma multinacional, aí ele vai, ao casar-se, tem um filho, e este filho ele quis educar completamente diferente do que ele foi educado, fazendo com que o filho não tivesse limite, nunca fosse contrariado, nunca tivesse ou ouvisse o não. E este livro mostra as consequências de alguém ser criado desta forma. Bom, perfeito. Passo tuas mãos para levar para Alain, e terei o prazer de levar os meus outros livros para deixar na biblioteca da Alain. Eu tenho todos eles aqui colocados, aqui na livraria. Repara, são vários livros, de vários títulos. Muito obrigado. Perfeito. Eu espero que este nosso encontro não termine aqui, que nós possamos nos encontrar e tu
me trazeres as notícias maravilhosas do sucesso e da alegria das crianças ao serem atendidas. Em Porto Alegre, desde 1957, a ALAN é um lugar de aprendizado e acolhimento, onde crianças e adolescentes constroem seu futuro com cuidado integral. A história da ALAN começa há 67 anos atrás, pelo casal Mendes, e viu nessa localidade muitas crianças soltas e resolveu criar um trabalho para estar atendendo essas crianças. Há 2 anos e meio eu estou na instituição como presidente, dando continuidade a esse trabalho de acolhida, de respeito, de desenvolvimento com crianças, adolescentes e família. 22 anos atrás, a ALAN também se estendeu o seu braço até o Passo das Pedras, acolhendo uma instituição, sendo mantenedora dela já há 22 anos. Na ALAN, nossa equipe é movida pela paixão em educar. Com um olhar cuidadoso, planejamos cada etapa do desenvolvimento pedagógico, atendendo 187 crianças de 0 a 6 anos. Meu nome é Pamela, sou coordenadora da Educação Infantil aqui da ALAN com Jesus. Atendemos 108 crianças de 1 a 6 anos. O nosso pedagógico ele é pensado e feito para a criança. A gente planeja com base nos 3 termos que a gente usa: desemparedamento infantil, protagonismo e a estimulação. Aqui, o aprendizado é significativo e as crianças são acolhidas em um ambiente que promove a excelência e o crescimento cognitivo e emocional. Eu sou a coordenadora da Educação Infantil da ALAN Maria Tereza, me chamo Daniela Oliveira. A gente atende diariamente 79 crianças. A gente não só acolhe as crianças, mas as famílias. A comunidade está sempre presente dentro da escola. É muito difícil falar da educação infantil, porque a gente só não ensina como a gente também aprende. A ALAN é um lugar de aprendizado, é um lugar que faz a diferença na vida da gente. Acreditamos na educação como ferramenta de transformação social. Meu nome é Michele, eu sou professora da turma do Jardim A e para mim trabalhar aqui na ALAN é muito importante. Primeiramente pelo fato de eu estar inserida numa escola de educação infantil que fica dentro da minha comunidade, porque eu tenho a certeza que eu estou conseguindo fazer de alguma forma a diferença na minha comunidade. No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em parceria com a FASC, Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, oferecemos atividades que promovem o desenvolvimento rítmico, criativo e tecnológico. Sou coordenadora do Serviço de Convivência ALAN com Jesus. E o nosso diferencial é criar vínculos e integrar a comunidade. E a ALAN fortalecendo as relações entre educandos e serviço de convivência. E assim contribuímos para um ambiente acolhedor e inclusivo. Meu nome é Margarete, sou coordenadora do Serviço de Convivência. A gente trabalha com formato de projeto. No fim de cada semestre a gente faz uma apresentação. Em agosto a gente está fazendo a nossa conclusão do nosso trabalho de miscigenação com as crianças, com uma apresentação. Sinto que a ALAN é um lugar muito legal, porque aqui a gente faz bastante atividades, a gente se diverte, a gente vai pra passeio. E o que eu mais gosto aqui na ALAN é de jogar bola, comer, fazer várias atividades de reflexologia, meditação. Com o Serviço de Atendimento às Famílias, o SAF, em 2023, atendemos 1.509 famílias nos eixos Bom Jesus e Baltazar. Eu sou Sandra, sou assistente social do Serviço de Atendimento Familiar. A gente trabalha em desenvolver ações complementares ao Centro de Referência da Assistência Social, ao CRAS. Trabalhamos na política da assistência social e na garantia de direitos. Nosso compromisso é assegurar que cada família se sinta acolhida e parte de uma comunidade, criando um ambiente de apoio e crescimento. Cada investimento na ALAN se transforma em oportunidades que impactam vidas e ajudam a construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao destinar verbas para a ALAN, você contribui diretamente para o futuro de centenas de crianças, adolescentes e famílias. Juntos, podemos promover mudanças significativas e duradouras em nossa comunidade. ALAN é muito legal!